Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, da possibilidade, tem boas notícias aqui para trazer para vocês com relação a Cauli, tá? O tempo de recuperação dele vai ser um pouco menor do que estava previsto. A gente vai falar sobre isso no vídeo de agora, vou trazer para vocês detalhes, tá? Outra coisa também que eu vou trazer nesse vídeo, ó. O Vasco da Gama, antes da partida contra o Bahia, está tentando se articular, tentando pressionar a arbitragem já antes do jogo contra o Bahia. O Vasco da Gama, inclusive, foi para a CBF fazer queixa, mandou ofício. Vou trazer tudo para vocês no vídeo para vocês entenderem. Mas é bom o Bahia ficar de olho, porque já estão tentando se articular já para essa partida contra o Bahia. E o Bahia não pode se dar ao luxo de perder pontos ou ponto aqui nesse jogo contra o Vasco da Gama. É bom o Bahia ficar atento. Vou trazer para vocês tudo nesse vídeo de agora. Outra coisa, o Bahia, sabe quantas partidas tem fora de casa que o Bahia não ganha? Pois é, vocês vão saber agora e não é pouca não, viu? Bastante partidas. Então fica comigo até o final desse vídeo porque tem muita coisa interessante para trazer para vocês. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, te peço aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui assim, ó, desse ladinho aqui, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda também. Bom, galera, bora dar uma passadinha lá no Bahia para trazer algumas informações para vocês deixar vocês sempre muito bem atualizados. Está aqui, ó. Artilheiro do primeiro campeão brasileiro, 1959. Primeiro campeão brasileiro. Gostei que o Bahia colocou isso aí nas suas redes sociais. Hoje, o eterno Léo Brilha, completaria 95 anos. O itabunense marcou gols em todos os adversários da campanha do título de 1959. Parabéns e obrigado. Tá aqui, ó. Primeiro campeão brasileiro. É isso aí, porque o Bahia é o primeiro campeão brasileiro. Em memória, tá aqui, ó. Léo Brilha. Jogou muito, hein? Pensa aí, esse artilheirão. Será que o Bahia tá precisando de um jogador como esse? Hoje, um jogador que faça gol em todos os jogos? Caia bem demais, hein, Léo Brilha? Vamos lá, de olho na redenção. Mulheres de Aço realizam treino no CT Valente de Macedo. Tá aqui o treino das Mulheres de Aço. Líderes do Campeonato Baiano. Invictas. Já passaram de fase já. Aí o treinamento das meninas. Voltar para a primeira divisão, hein? Voltar para a primeira divisão, que esse que é o lugar do Bahia, tanto no masculino quanto no feminino. Vestiu a camisa do Bahia, tem que sempre pensar em primeira divisão, nada menos do que isso. Tá aí o treinamento de goleiro também, no caso, o treinamento das goleiras. É, meu amigo. O treinamento das goleiras é sempre barril, viu? É isso, galera. Bora passar mais aqui. Hoje foi entrevistado do dia hoje no canal lá do YouTube do Bahia. Foi o jogador da divisão de base, tá? Juninho, atacante do Sub-20, deu entrevista. E aqui, ó, para a gente finalizar o giro de notícias, é aqui embaixo, onde o Bahia vai falar sobre Cauli, tá? O Esquadrão informa sobre Cauli, mas aqui a gente vai falar mais um pouquinho à frente sobre Cauli, tá? Bom, bora falar agora sobre Bahia jogando fora de casa. Deixa eu trazer para vocês aqui esses números muito ruins do Bahia, números lá do SofaScores, sobre a campanha do nosso tricolor fora de casa. Olha só, o Bahia não venceu nos últimos 11 jogos fora de casa. É o maior jejum de triunfos do time como visitante desde 2003. Ou seja, Renato Paiva vem acumulando insucesso em cima de insucesso, fracasso em cima de fracasso, só números negativos. Meu Deus do céu, que é isso, rapaz? O Bahia não venceu nos últimos 11 jogos fora de casa, maior jejum de triunfos desde 2003. Meu Deus do céu. 0 triunfos, 5 empates, 6 derrotas, 15% de aproveitamento, 3 gols o Bahia fez, tomou 15. Rapaz, que fase desse treinador, viu? Só acumulando insucessos, insucessos, insucessos. Rapaz, que negócio sério, rapaz. Vamos lá, vamos seguir o giro de notícia agora, porque a gente vai falar agora sobre o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que segundo eles foram prejudicados no jogo contra o Palmeiras, foi novamente para a CBF reclamar da arbitragem, tá? E eu vou trazer aqui para vocês todo o contexto para vocês entenderem. Ó. Primeiro, lá na página News Almirantes, eles colocam o seguinte: o Vasco é prejudicado pela arbitragem e perde o jogo. Então, se falando do jogo contra o Palmeiras. Comentarista de arbitragem aponta erro de VAR. O Vasco vai apresentar uma reclamação formal na CBF
contra a arbitragem. E essa reclamação formal justamente antes do jogo contra o Bahia, né? Mais uma vez, o Vasco vai lá. Só que agora a gente tem que ficar de olho, porque sabemos como é a CBF. E aqui, ó, vou trazer aqui a reportagem para você também lá do Globo Esporte. Vasco vai à CBF pela quarta vez questionar arbitragem no Brasileirão. Clube contesta gol anulado de Paulinho contra o Palmeiras no último domingo. O meu medo é justamente a CBF querer agora corrigir esse erro em cima logo do jogo contra o Bahia, né? E aqui é o jogo que o Vasco já reclamou. Vasco 1, Vasco 0, Santos 1. Depois o Vasco reclamou o jogo contra o Bragantino, que foi 1-1. Depois o Vasco também reclamou contra o Atlético Mineiro, mesmo ganhando, mas eles reclamaram. E agora contra o Palmeiras também, o Vasco reclamou. E aí o comentarista de arbitragem, ele diz o seguinte, ó, o comentarista de arbitragem, ele foi a favor do Vasco, dizendo que o Vasco sim foi prejudicado. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Vasco ainda soltou nota também falando sobre isso. Aqui, ó, a comentarista de arbitragem, Perseu Oliveira, analisou o lance e deu razão à reclamação do Vasco. Para ele, o gol de Paulinho deveria ter sido validado. Então, tá aí o Vasco da Gama novamente indo para a CBF reclamar da arbitragem. E eu espero que a CBF não ache justamente esse jogo do Bahia para querer fazer média com o time do Vasco da Gama, tá? Vamos ficar atento ao trio de arbitragem, tá? Que vai apitar contra o jogo do Bahia contra o Vasco da Gama. Bom, galera, bora falar agora sobre esse cara aqui, ó. Dentre das péssimas notícias que a gente já trouxe, que eu já trouxe aqui para vocês hoje, sobre a lesão de Cauli, inicialmente poderia ser tratada como através de intervenção cirúrgica, mas não vai precisar de cirurgia, então o Cauli, que poderia ficar afastado dos gramados até de 6 até 8 meses, já não vai precisar ficar tanto tempo assim. O tempo de recuperação dele vai ser menor, tá? Eu vou trazer aqui a informação do GE e também jogos que ele provavelmente vai estar voltando. Cauli tem lesão no joelho confirmada e desfalca o Bahia por 3 a 4 semanas. Então, aquela previsão de mais ou menos 6 a 8 meses, com a nova informação e com o que o médico do Bahia vai fazer, ele vai ficar de 3 a 4 semanas, que dá mais ou menos um mês. O departamento médico do Tricolor opta por um tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia, graças a Deus. O meia ficará fora da partida decisiva contra o Vasco, neste domingo, na Fonte Nova, por Gabriele Gomes, lá do GE, tá? E aqui, ó, deixa eu falar para vocês mais ou menos o jogo que ele deve voltar. Estamos iniciando o mês de setembro, tá? E ele vai ficar mais ou menos um mês fora de atividades. O Bahia vai jogar no início do mês 10 contra o Flamengo no dia 1º do 10 e depois o Bahia pega o Internacional dia 7/10 aqui na Fonte Nova. Então é bem provável que esse jogo, Bahia e Internacional, a gente tenha a volta de Cauli. O Bahia vai pegar 2 jogos aqui, dia 7/10 Bahia e Internacional e depois dia 18/10 Bahia e Fortaleza aqui na Fonte Nova. Então é muito provável que nessas 2 partidas aí Cauli possa estar voltando. E querendo ou não, é uma notícia para ser comemorada, porque é uma lesão no joelho, é sempre preocupante. Graças a Deus não vai precisar de cirurgia. Se fosse precisar de cirurgia, o tempo de recuperação poderia ser bem maior, mas não vai precisar de cirurgia, vai ser um tratamento conservador e o atleta deve ficar fora dos gramados aí de 3 a 4 semanas. Querendo ou não, dentro das catástrofes que poderia ser, é uma informação que a gente deve comemorar, tá? É isso, galera. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui. Até a próxima.